Boa noite. Então a gente sempre inicia assim com uma parte do entendimento e a gente aproveita depois para compartilhar também para as pessoas que não puderam vir. Depois a gente segue então com as nossas práticas e com a constelação. As práticas são uma maneira de visitar toda a história da constelação. A gente pega desde do jeito mais primitivo, que hoje a gente já nem chama de constelação mais, até então chegar no modo mais moderno, mais atual da constelação familiar. Então, o sentimento que marca a sua história, que marca a sua vida. Você já parou para pensar que tem um sentimento, uma expressão, como de alegria, de sorriso, de choro, de bronca? A pessoa que já se define, eu nunca gosto disso, ou eu sempre procuro amigos de determinadas formas. Os sentimentos sempre trazem uma característica que é mais clara no nosso comportamento. E esse sentimento geralmente é a chave para a gente perceber uma conexão muito antiga com algum ancestral. E a gente não precisa ter conhecimento disso, mas a gente pode ter noção porque assim a gente percebe como que a gente vai atuar na realização da própria vida para também proteger a memória daquelas pessoas que estão conosco e às vezes dos descendentes também. Isso porque geralmente as emoções essenciais elas contam histórias de construções traumáticas. As pessoas tentando resolver seus problemas. E aí você imagina uma mãe, por exemplo, abusada muitas vezes. E aí quando ela vai falar com o seu filho, ela já transmite para ele, sem precisar falar diretamente, como que é olhar para uma mulher. Como que é sentir a presença de uma mulher. E se ali o filho capta a fuga, ou o desejo desenfreado, ou uma elegância que não tem espaço para a sexualidade, ele começa a desenvolver ali um comportamento e é onde a gente para na vida e fala, por que eu sou assim? Então, eu sou assim porque eu escolhi inconscientemente para agradar profundamente a minha mãe. E independe de eu gostar muito dela, isso é uma diferença importante. Amor e gosto. A gente percebe que quando a gente está em família, a gente nem sempre se agrada. Nem sempre é gostoso estar com o irmão, nem sempre é gostoso estar com a mãe ou com o pai. E às vezes é inclusive ruim. Mas isso não significa que não tem amor. Porque o amor é outra coisa. O gostoso é o apaixonamento, que às vezes pode acontecer e às vezes pode acabar. E às vezes a gente pode resgatar ou construir ele. Mas o amor não. O amor ele é sempre gradativo. Por isso que sobre gosto você pode falar em fidelidade numa crença limitante. Sobre amor, não. Porque a crença limitante nos protege. Fidelidade, por gosto que tenho a um amigo que tenho, gosto desse amigo, então eu vou ser fiel a ele, é possível trazer como uma crença. Minha regra é assim. Agora, quando eu estou falando de um amor, por exemplo, da minha esposa, do meu esposo, às vezes eu vou deixar de gostar. Como que eu vou fazer a manutenção dessa fidelidade se eu não gosto mais? Aí é uma questão de amor. E amor é construção. Então a fidelidade enquanto crença limitante só funciona enquanto eu estou apaixonado. Quando eu desapaixono e todo mundo desapaixona, aí acabou a fidelidade. Então a fidelidade e amor é uma construção. Por mais que eu tenha recebido crenças e valores, eles vão ser reconstruídos, reformados na minha história. E só fica aquilo que é construído com esforço. O que é sem esforço é herança, vale, mas num cerco fechado que sempre acaba. E assim também, então, os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente não sabe por que um sentimento incomoda tanto. Por que umas pessoas gostam tanto de cebola e outras não? Por que umas pessoas desfrutam tanto do prazer íntimo e outras não? Porque o prazer íntimo também muitas vezes foi ligado a memórias historicamente abusivas, historicamente que contam algo que não é sobre amor, às vezes é só sobre paixão e nunca houve amor depois da paixão.
A pessoa que acha que ama ardentemente, profundamente, mas nunca ultrapassou a paixão. Porque só identifica amor no gosto, não no amor. E aí então a gente vai fazendo amputações emocionais ou amputações também físicas, por exemplo, que eu acabo de falar da intimidade. E parece raso se você estuda a história da pessoa que está sofrendo de uma maneira isolada. Mas quando a gente olha para o sistema, quando a gente olha para heranças de microcomportamentos passados de pai para filho, para filho, para filho, agora faz sentido. E é isso que a constelação faz. Ela faz que um sorriso, que deveria trazer alegria e na verdade ele traz peso, que ele seja reconhecido como uma fidelidade. E como que eu vou voltar a desfrutar do sorriso, voltar a desfrutar, por exemplo, da intimidade, sem honrar essas histórias que vieram antes, sem construir na minha história possibilidades, respeitando que o meu corpo já se sacrificou. Eu já me conformei. Existe uma informação neurolinguística que já conformou todo o meu corpo a essa informação afetiva. Como agora eu vou desconstruir ela? Vai dar trabalho. Por isso aí é bom a constelação, é bom o acompanhamento, né? O trabalho de autoconhecimento é indispensável e intransferível. Se a gente para, a gente para. É isso. Eu tenho uma pergunta sobre as crenças. As crenças, elas nos colocam dentro, né, nos faz sentir pertencente. E quando a gente só segue essa crença, essa limitação para sentir pertencente, mas pune todo o resto. Ou quando a gente se afasta, né, quebra essa crença e a gente se sente tão solitário. Eu queria que você falasse sobre esse preço entre continuar e perder algo e romper e continuar perdendo algo. Não tem escolha certa. Não tem escolha certa. O certo ou errado, ele está no impulso de necessidade da pessoa que está passando pela situação. A necessidade, o incômodo, é o que nos mostra aonde a gente vai ter força. Aí não é sobre estar certo ou errado, porque tudo tem um preço. Ficar na fidelidade a uma história tem o preço de você não ver a mudança e ter que carregar o incômodo. Sair dela e sentir que eu não pertenço mais, por exemplo, uma mulher que não pôde, não seguiu, não teve mais nenhum parceiro, não teve mais nenhum desfrute da sua própria feminilidade. Se ela ficar assim, ela é pertencente. Só que ela não quer mais, ela está cansada. Aí ela vai lutar para mudar essa história, porque sem luta não tem mudança. Então eu primeiro preciso trazer a mensagem para dentro de mim, senão eu não sintonizo com nada, né? E aí depois eu vou à luta, porque a luta é o preço. Se eu quero o salgadinho, mas eu não estou a fim de passar o meu cartão ou tirar o dinheiro para pagar ele, sinto muito, mas ele não vai vir para minha mão. E se vier, eu vou deixar ele cair no chão. Porque funciona assim. O equilíbrio, né? Então, aí a pessoa passou a mensagem interna e foi à luta de verdade, pagar o preço. E internamente, é o que você falou, ela vai sentir solidão porque ela deixou de continuar pertencendo àquelas mulheres que, em fidelidade a um trauma antigo, conformaram suas vidas para terminarem sozinhas, para não desfrutarem do próprio prazer e ficarem bem com isso. Às vezes sim, às vezes não. Então, a solidão interna sistêmica, ela vem e é um dos preços. Por isso, diante desse medo, que não é lógico, porque pela lógica a pessoa não quer mais repetir, mas ele não é lógico, você ir para trás ou ir para frente tem um preço. Ir para trás é continuar, me sinto pertencente, é mais fácil, eu já sei ser assim, eu não fico tão feliz assim, porque poderia ser diferente, mas como eu sei que eu não vou pagar o preço de ser diferente, então vamos esperando a vida acabar. Vou descobrir as minhas melhores possibilidades pertencendo de uma maneira
Aí eu posso dizer negativa, porque é da boa consciência. Pertencer é boa consciência. Aí eu tenho a má consciência. Ah, não. Elas sofreram demais e eu quero ser aquela que vai sofrer até o fim demais também. Não quero sofrer demais. Então eu vou ter que ter coragem de não pertencer, por isso má consciência. Vou trair a minha consciência de clã. E eu posso imaginar que assim todas elas estão vindo atrás de mim a partir das minhas memórias internas. Só que o guerreiro que corre na frente da cavalaria, ele não fica vendo os cavaleiros atrás dele. Ele pensa que está só. Você pode ocultar, mas você não precisa ficar olhando. Não dá para olhar. Foi, mas você vai correr. Isso, porque eu tenho que focar lá na frente. Não posso ficar nas histórias e na identificação. Então eu vou. E aí eu corro. Tem certeza. Talvez mesmo se você não esteja ouvindo, tá todo mundo atrás. E você não tá mudando a história de ninguém, porque a história que foi, ficou no passado. Mas é que o que é vivo de toda essa herança é o que está se realizando na minha vida. Então, quando a minha vida se transforma, ela presenteia o sistema inteiro com uma completude que estava precisando acontecer. Aí tem grandeza, mas é uma grandeza que não passa pelo sentimento. Nós somos seres completamente sensíveis. E aí então o sentimento só registra culpa, dificuldade, preguiça, indisposição. E quem é que faz as coisas sem motivação, com preguiça, com indisposição? Então o esforço interno de uma pessoa que vai fazer errado é muito grande. Assim, quando vem um desconforto que você precisa mudar, por que parece que acontece tantas coisas? Parece que a gente tinha que provar, de colocar a prova dessa mudança, vamos dizer assim. Para te testar. Sim, faz todo sentido. Então, quando você me pergunta, me faz pensar assim. Quando eu estou, então, pagando o preço, indo lá, fazendo o errado para minha consciência, o certo para minha inteligência, para minha decisão de mudança, por que é que tudo começa a dar errado? Por que é que nada ajuda? Parece que tudo me puxa para trás. Então, isso é fechamento de ciclos. Os ciclos só se encerram quando a gente consegue olhar para todas as possibilidades que me encurralavam para a minha identidade. E aí o Winnicott, o Jung, né, ele fala do falso self. Então, uma identidade para agradar, para conformar, para poder satisfazer um sistema. E eu vou buscar o meu self verdadeiro. Esse self verdadeiro, ele vai sozinho. E ele precisa me olhar nos olhos e falar assim, é isso mesmo que você quer? Como se fosse meu pai, minha mãe, como se fossem os meus traumas me dizendo, você vai mesmo nos deixar? É isso mesmo que você quer? Eu tenho que ter força de adultice suficiente para olhar e falar, é sim. Então, por que de uma relação, padrão de relação abusivo, para eu chegar num não abusivo, eu preciso de mais um abusivo. Porque até aqui você viveu 2 anos com um abusivo, o próximo vai ser 1. Ah, mas não podia ser um 0? Até podia, mas é que não funciona assim. O nosso aprendizado, ele é pedagógico, ele é lento, ele é por etapas. Então, se você de 2 passou para 1, já está bem melhor. De 1 passou para 6 meses, o próximo você começou a conhecer e percebeu, opa, isso eu não quero. Isso eu não quero. Mas e aí, você vai deixar essa possibilidade? Parece que ela é única no universo. Vou deixar. Passo a vez. Uau! Quando acabou essa fila, agora outra pode vir. Enquanto essa fila não acaba, a outra não pode vir. Porque eu não estou pronto. Então não é sobre querer também, é sobre estar pronto. E para se preparar eu preciso querer. Aí quando eu começo a querer, tem uma novela na frente. Tem uma novela na frente. Mas você vai pro seu lugar da minha vida.